Pai, e ele vos dará outro consolador, que a palavra consolador é paracleto, significa o outro, igual ao outro. Então, está referindo a Jesus. Então, ele virá para realizar a obra, completar a obra que o Senhor Jesus começou na cruz. Então, aí começa, os irmãos viram a característica da descida do Espírito Santo. Se você olhar a marca do nascimento de Jesus, os irmãos já leram em João, quando Jesus ele tinha que nascer na cidade de Belém para cumprir uma profecia, não tinha estalagem para ele, então ele foi para uma manjedoura. E lá, após assim o Senhor nasce, nós ouvimos o céu se manifestar, né? Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os pastores viram, os reis magos seguiram a estrela de Davi, vieram, então foi um sinal em toda a terra, não foi? Na descida do Espírito Santo, a irmã acabou de ler também, como o Senhor seria o Salvador de todos, ela leu na primeira referência. Agora, na descida do Espírito Santo, a irmã leu que estava gente de toda a nação debaixo do céu naquele momento. Então foi um marco para todos, viu aquela manifestação do Espírito Santo. E nós vamos começar a estudar sobre esse pedido de Deus, esse Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que nós vamos estar falando aqui nessas quarta-feira. Bom, antes de começar, nós vamos entender o seguinte: o verso 17, sua Bíblia está aberta, 17? 14, 17? João 14, 17. Diz que é importante para os irmãos não ser confundidos. João capítulo 14, verso 17. O Espírito de verdade. Pronto, aqui ó. Começa dizendo aqui. Vamos dizer comigo, diga comigo. Espírito da verdade. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Jesus, quando começa o livro de João, ele fala que ele é o verbo, ele é a palavra. Então, agora vamos para os irmãos entenderem. O Espírito da verdade, continua lendo aí, irmã. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Bom, esse Espírito da verdade, a igreja precisa compreender isso. O mundo não pode recebê-lo. Ele é exclusivamente para as pessoas que reconheceram Jesus como seu único Senhor e Salvador. Diga comigo, é o Espírito da verdade para todo aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Bom, o que o mundo não pode conhecer. Então, quando eu entendo isso, olha para mim, o mundo não pode entender o que acontece aqui dentro. Por isso que o crente não deve se aconselhar acerca de coisas espirituais com pessoas carnais. Por quê? Porque elas não entendem o que está acontecendo aqui. Às vezes você está passando um processo de Deus, mas se você for conversar com alguém, ele não entende isso. Então, o Espírito da verdade, o mundo não pode tê-lo. E foi bem claro. Por quê? Lê por quê, irmão? O 17, a parte B.
o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê. Opa! Por que não? Diga comigo, por que não Porque não vê? vê. Então, nenhum de nós que estamos aqui viu Jesus, correto? Mas nós, pela fé, é diferente de ver do que a fé. A igreja não pode andar por vista, a igreja tem que andar por fé. Então o mundo não tem fé, o mundo tem crença. Então o mundo não o vê. Tanto que para o mundo você é bobo. Para o mundo você que dá dinheiro para o pastor. Para o mundo não compensa viver esse padrão moral porque não vê. Então, porque o mundo, a fé é para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Segundo princípio, porque o mundo não pode receber Ele. O que está escrito aí, irmão? Nem o conhece. Opa! Primeiro, porque não vê. Segundo, porque não conhece. A Bíblia diz que, e nós vamos dizer aqui, o que nós estamos falando aqui, a igreja ela vê e a igreja conhece. Jesus falou assim: graças te dou, Pai, porque ocultastes dos sábios e dos entendidos e revelastes aos meus pequeninos. Bom, agora vamos ver por que nós temos essa graça. A palavra graça é favor imerecido. Então toda vez que você fala graça, você está falando o seguinte: recebi um favor que eu não merecia. Bom, continue, meu irmão. Mas vós o conheceis. Olha aí. Ele está dizendo: mas vós o conheceis. Então, isso, pode ler aí. Porque habita convosco. Opa! Por que você conhece? Porque ele habita onde, irmão? Pode repetir isso? Ele habita onde? Diga. Em mim. Então, quando você ao aceitar Jesus, você recebe o dom do Espírito Santo. O que é isso? Você é selado e o Espírito Santo agora passa a morar em você. Ele começa a fazer o processo que a gente vai ver lá na frente, que é o processo de regeneração. Mas vamos ficar aqui no primeiro passo. Ao aceitar Jesus, você recebe o dom do Espírito Santo. O que é dom? Presente. Essa graça, esse favor que você não merecia. O Espírito Santo agora vai te unir à Igreja Universal de Cristo. Então você estará ligado na Igreja celestial do Senhor Jesus agora. E é lógico que eu não tenho nenhuma, mas eu estarei ligado agora, porque recebi o dom do Espírito. Por quê? A irmã está lendo aí. Porque ele faz o quê? Estar em nós. Oi. Ela leu primeiro, que vive. O que é a pessoa que vive? E fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele vai estar com você. Isso aqui é em todo crente que aceitou Jesus. Vamos para o verso 26 aí para a gente acelerar aqui, só dar uma introdução para nós encerrar. Isso aqui vocês têm que gravar, porque isso aqui é fundamental, principalmente quando você for orar. Verso 26, a irmã vai ler para nós aí, do capítulo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Bom, primeiro, ele vai te ensinar. Eu estou falando aqui, mas quem te ensina é quem? Espírito Santo. Você lê a Bíblia, quem te ensina? Você não lê a Bíblia, você não lê.
mas você ouve. Quem te ensina? Escuta aqui o que o Senhor fala em Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Então você não pensa que uma pessoa que não sabe ler e escrever, que não é uma pessoa que não tem a sabedoria do Espírito Santo, não. Você vai ver pessoas que não sabem ler e escrever, e é mais sábio de quem sabe ler e escrever. Por quê? Porque o Espírito Santo vai ensiná-la todas as coisas. Continue. E vos fará lembrar de tudo quando vos tenho. Ó, esse é o ministério do Espírito Santo. Se uma igreja ela conecta com o altar do Senhor, ela vai ser ensinada pelo Espírito Santo. E na hora, quem vai te lembrar na hora da angústia do texto ou da palavra do pastor ou do hino que foi cantado aqui? Quem vai lembrar você? Certinho. Na hora, às vezes agora você vai esquecer de muitas coisas que eu estou falando, mas numa hora necessária, quem que vai trazer na sua mente? O Espírito Santo. Às vezes você vai dar uma palavra. Você fala, nossa, não sei o que eu vou falar. Aí você começa a falar. Parece que tem um falando no seu ouvido e você vai falando e as pessoas falam, nossa, eu não sabia que você falava desse tanto. E você fala, nem eu sabia também. Porque quando o crente, ele acredita na palavra que sai desse altar. O Espírito Santo, ele vai lembrar você, porque ele vive em você e vai estar com você. Então, se eu entendo isso, eu começo a ter um relacionamento com ele. E eu quero que nessa introdução nós passarmos para outra parte. Isso aqui é a primeira aula. Então agora escuta aqui. Vocês podem levantar a mão quando vocês entenderem. Bom, nós vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Bom, pessoa. O que é uma pessoa? O que caracteriza uma pessoa? Corpo. Não, se você vê um corpo num caixão, ele é uma pessoa ou é um defunto? É um defunto. Porque não tem nenhuma vida dele, né? Que caracteriza isso. Então o Espírito Santo, ele tem um corpo celestial. Que João revela no capítulo 2, a primeira carta, que nós seremos semelhantes a ele, e assim como ele nós seremos. Em 1 Coríntios, quando o Senhor fala do arrebatamento da igreja, Mauro Sena pode dar um estudo para vocês aqui. A pergunta em Coríntios é essa: com que corpo nós vamos ser arrebatados? Bom, porque lá no céu não se casa, não se dá casamento. Paulo começa a dizer que nós vamos ser transformados em um corpo de glória. Esse corpo é um corpo terreno, mas nós receberemos um corpo de glória. Quando você desce as águas, você recebe um nome que ninguém sabe, que você só vai saber no arrebatamento do seu nome, a sua identidade. Bom, algumas coisas. Então, por que o anjo não é uma pessoa e ele é um espírito? Porque o anjo é um ser criado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem princípio e não tem fim. Ele é eterno. Então, quando você fala sobre Satanás, então ele é criado. O que é criado? Tem início. Se você pega a raça humana, ela não pode ser divina, por quê?
Porque ela tem início. Ela foi criada no Éden, o Senhor fez ali um barro, fez um boneco, não foi? Então, aquilo não caracterizava que ele era uma pessoa. Ele só se tornou uma pessoa quando soprou nele e ele foi feito o quê? Alma da vida vivente. Bom, quando Jesus olha para nós, ele fala que nós estamos mortos. Como é que você olha para uma pessoa que está andando na rua aí, né? Como é que você viu? Mas Jesus diz que nós estamos mortos em ofensas, em pecado. Assim o Senhor vê uma pessoa que não renovou a sua vida. Então ele é uma pessoa porque diga assim, porque diga-me porque ele tem inteligência. Nenhum animal tem inteligência. O homem tem inteligência enquanto ele estiver vivo. Então, se você ler Romanos 8, 27, lê para mim aí. Vamos ler 3 versículos aqui. Outro irmão lê para mim, 1 Coríntios capítulo 2. Leia, pastor, pega a Bíblia aí. Senão eu não ando aqui. Pega aí uma Bíblia aí, os versículos, senão nós não vamos andar aqui. Outro para mim, Romanos capítulo 15, verso 30, Efésios capítulo 4, verso 30. Marília. Esses são os 3 elementos que constituem a personalidade do Espírito Santo. O seu intelecto, sua inteligência, sua capacidade de penetrar todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. Romanos quanto, pastor? O senhor está em Romanos? Fica aí então. Romanos 8, 27. É Coríntios? 1 Coríntios capítulo 2, É carta de Coríntios. verso 10 e 11. 2. E o Romanos capítulo 8, 27, Romanos capítulo, o outro Efésios 4, 30. Bom, então vamos aqui agora. A irmã lá encontrou Romanos 8, 27? Sim. Lê para mim. Coríntios. Capítulo 27. Isso. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele que segundo Deus, intercede pelos santos. Escuta aqui, irmão. Vai para você ver. O que a irmã leu? Ele que sabe. Então, quando você vai orar, o Senhor, Ele colhe o que está no seu coração, porque muitas coisas, nossas palavras, não sabem refletir a dor ou aquilo que queremos. Então, o Espírito Santo, ele tem a vontade, ele tem a inteligência. Vamos ver 1 Coríntios, o irmão achou? 10, 11? Não, capítulo 2, versos 10 e 11. Isso, pode ler então. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. Está vendo aí, irmãos? Deus revelou pelo Espírito Santo esse conhecimento, por isso que o crente, olha o perigo, olha o que o inimigo quer fazer com nós. Efésios capítulo 4, 30. E fica o Romanos aí, senhor, está aí, irmão? Pega o 15, 30 para mim. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se
assumirá sua esposa, que os dois serão uma só. Qual que é esse aí? Romanos 4:30. Não, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Porque somos membros do seu corpo. Efésios 4:30. E, Tá aí. e não entristeçar. Olha lá, ó. Escuta aqui, irmão. Olha aqui. Efésios 3:2. Isso. Por que pode ler, irmão? Por que isso aqui você tem que entender, irmão? Pode falar, irmão. E não entristeçares o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para ordinárias. Olha pra você ver, o que entristece o Espírito Santo? Está escrito aí, irmão? Que para nós isso não é pecado. Olha pra você ver. Toda a armadura. Armadura, só um minutinho. A gente acha que a armadura é pecado? Seja franco. Olha, a irmã tá linda aí, continua. E ira. Ira, a gente acha que ira é pecado? Aí eu puxei meu pai, minha mãe. Vai lendo aí. Coleira. Cólera é agressividade. É quando a ira você ataca alguém. Pode ir, ler. Gritaria. Gritaria, a gente acha que ficar gritando não é. Qual que é o propósito que o diabo faz isso? Para quê? Para entristecer o Espírito Santo. Blasfêmia. Blasfêmia, pessoa que xinga. Tem crente que xinga. E toda a malícia sem Não tem crente que gosta dessas piadinhas maliciosas, sim ou não? Ofende, a gente acha que isso é pecado? A gente acha que isso não é pecado. Mas qual que é o propósito do diabo nisso tudo? Entristecer o Espírito Santo. Por que muito crente está com a vida vazia? Ele está com hora de oração, ele jejuma, ele vem para a igreja e a vida dele é vazia. O que ele faz? Ele entristece o Espírito Santo. Quem sabe você nunca imaginou que essas coisas fossem pecado? Eu tenho raiva desse irmão. Eu tenho amargura do meu pai. Então o diabo está pulando de alegria. E quando ela fizer isso, o Espírito Santo não vai fazer a obra nela. Então quando você começa aquela gritaria, fala com o marido, você grita, quebra a casa, diabo, beleza. E quando estiver desse jeito, não tem a obra do Espírito Santo. E quantas dessas coisas talvez você pratica, e se alguém perguntar se você pecou, você fala, eu não. Você vem tomar Santa Ceia como se nada tivesse acontecendo. Mas quando você preocupa com o Espírito Santo, você pode até cometer um desses negócios, porque ninguém é perfeito. Mas logo você está na oração dizendo, Senhor, eu falhei com o Senhor hoje. Hoje eu gritei, hoje eu xinguei, eu estou com a raiva, eu estou com vontade de matar fulano. Deus, eu estou por isso, mas Senhor, eu não posso te entristecer, eu não posso perder o Senhor. Uma igreja que perde esse temor, ela nunca vai prosperar, porque o que faz a manifestação do Espírito Santo não pode ser o pregador e o pastor, tem que ser o Espírito Santo que escolhe o vaso que ele vai usar hoje, que ele vai usar amanhã, né? Às vezes o Senhor usa hoje você cantando aqui, às vezes amanhã o Senhor usa alguém falando, né? Uma igreja que o Espírito tem a sua primazia. Vamos ver aqui mais um, Romanos. Esse lembra, nós sinceros. Se tiver água lá, pode trazer outra. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoração, de filhos pelo qual clamamos a Deus ao Pai. Ah, papai, escuta, irmão, marca esse texto, porque muitos pastores querem te escravizar. Ele está dizendo assim, vocês não receberam um espírito de escravidão, não. Lê de novo, irmão, olha que graça isso aí. Porque não recebeis o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeis o espírito de adoração,
Vocês receberam um espírito de adoração que clama Abba Pai, assim, papaizinho. É que tem acesso, que tem quem que chama papaizinho? O que quer dizer essa palavra? É um filho que tem liberdade, com todo respeito ao pai. A grande maioria dos filhos hoje não trata os pais com respeito. Porque eles se acham superior aos pais. Então, e ele disse que você recebeu um espírito de adoração. Deixa eu te falar assim, irmão. Uma igreja que recebe o espírito de adoração, aonde o Senhor pode usar os vasos, essa igreja, a alegria dela não é medida pelo tanto de membro, mas o quanto ele consegue adorar o Senhor. Por que nós estamos falando do Espírito Santo? Porque sem ele não tem vida na igreja. E quantos crentes estão entristecendo o Espírito Santo? É difícil achar um crente amargurado? Não. Senhor, pode conversar. Se ele está, não, eu começo. Não é difícil. Mas por quê? Porque eles não têm o temor, eles não acham que isso entristece a Deus. Mas você está tendo um seminário onde vocês estão sendo aproximados de Deus, onde o Senhor vai, através de você, começar a gerar uma paz, um respeito, um temor. Deus vai mudar os seus caminhos, porque você vai ter respeito da presença de Deus. Uma igreja precisa ter respeito da presença de Deus. Já imaginou aqui, se tiver alguém com o coração amargurado, gente que é irado, cólera, qualquer coisa quebra o prato, pessoa que xinga por qualquer coisa, pessoas que, eu não sei se eu estou te revelando, mas se eu estou te revelando é porque Deus quer transformar a sua vida. Valeu, varão. Esse é o... Bom, eu vou ter que acelerar aqui, porque senão não vai dar conta nesse mês. Aí é boa, pastor, vai. Aí dá muito mais. Eu vou deixar até aqui, deu para vocês entenderem, para mim entrar na onde o Senhor me chamou, que é a obra do Espírito Santo. Você viu o que ele está fazendo, né? Se der tempo a gente conclui isso aqui. Que a gente vai falar que ele intercede, que ele chama, que ele faz tudo isso. Mas o que vocês já sabem, guarde esse texto, ore na sua casa. A Bíblia diz que não devemos extinguir o Espírito Santo. A gente acha que extinguir o Espírito Santo é um crente, uma igreja que vive uma vida longe desses valores que eu estou falando. Então vamos aqui para minha chácara agora. Verso 5, obra do Espírito Santo. Bom, eu destaquei aqui 3 características de uma igreja que paga o preço. A primeira aula, essa primeira meia hora que eu dei, é sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele pensa que ele tem suas características, ele é eterno. O irmão leu lá, Deus revela através dele, chama através dele. Bom, agora nós vamos entender o seguinte: como é que ele vai trabalhar para a edificação do reino de Deus. Agora vamos falar sobre a obra do Espírito Santo. 3 coisas.